É possível ou não? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Avançando. Deem uma olhada nesse slide, que é talvez o mais importante aqui hoje. Então vamos lá, pessoal. Eu quero mostrar para vocês e vou explicar a importância desses pontos que estão aí. Olha lá, requisitos gerais para ensinar e aprender. Tá? Lembrando mais uma vez, é uma fundamentação em Comênios. Então são pontos que eu trouxe para vocês. É lógico que eu vou traduzir, por exemplo, porque ele traz lá uma linguagem do século XVII, e eu quero traduzir tudo isso aqui para vocês da maneira mais fácil possível. Quais são principalmente os requisitos para ensinar, os requisitos gerais para se ensinar? Quais são, como é que eu posso dizer, quais são o conjunto de comportamentos, de fundamentos que o professor precisa ter? Eu tentei resumir aqui nesses 12 pontos, como eu disse, já escrevi sobre esses 12 pontos em um dos meus livros, e quero tentar passar isso aqui para vocês nesse momento. Primeiro ponto que é essencial para o professor, e eu vou destrinchar cada um deles hoje. O ser exemplo, olhem lá. Nós vamos falar sobre o aluno difícil, sobre a barganha, sobre o professor autoritário, e o professor autoridade. 5. Sobre a paixão pelo conhecimento. 6. Preparou a aula? 7. O entrar e sair de sala. 8. Nunca leve o aluno ao limite. O 9, a organização do espaço físico. O 10, a problematização. Já falei um pouquinho dela no início, porque eu uso essa metodologia, evidentemente, né? Vocês viram. O 11, que está distribuído ali em outros 4 pontos, as regras. 11.1, as regras negociáveis. O 2, as regras inegociáveis. O 3, as regras comuns. E o 4, as regras regimentadas. E por fim, o 12, a rotina. Professor, esses 12 pontos são pontos que são possíveis de serem aplicados da educação infantil à pós-graduação? São. Tá? É o essencial. Para se ensinar da educação infantil à pós-graduação, isso é o mínimo que eu preciso ter. É o mínimo que eu preciso considerar. Existem muitos outros pontos, pessoal, existem muitas outras coisas. Eu não sou tão louco assim, a ponto de resumir para vocês toda a metodologia de ensino e aprendizagem, de milhares de teorias que existem num único slide. É impossível. Eu estou tentando facilitar o caminho de vocês. Mas eu vou explicar cada um desses pontos. Vamos lá. Primeira pergunta que eu faço. Olha esse slide. O professor precisa ser exemplo? Essa é uma pergunta, gente, que eu faço em diversas aulas, em diversas palestras. Eu já percorri aí por mais de 100 espaços públicos, privados, em todo o Brasil e fiz essa pergunta em todos eles. O professor precisa ser exemplo? Da educação infantil à pós-graduação, o professor precisa ser exemplo? O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Precisa ou não? Talvez você esteja se perguntando agora. Vou reproduzir aqui algumas respostas que eu já ouvi. Mas exemplo de quê? Que tipo de exemplo? Como assim? Né? Ou sim, lógico que precisa ser exemplo. Ou não precisa ser exemplo, precisa saber ensinar. Enfim, eu respeito a sua resposta. Eu quero só problematizar ela. Eu quero que você vá problematizando com base naquilo que eu vou trazer aqui para você agora. Certo? Então é evidente que algum exemplo eu preciso ter para ser professor, para ser docente. Você vai num dentista cujo o profissional tem os dentes todos podres? Você vai buscar qualquer profissional, um médico que vive doente, é lógico, aí você tem os fatores, por que ele está doente, né, que tipo de... Mas enfim, um médico que não cuida da saúde, quando você busca um profissional, você busca alguém que é referência no que faz, certo? Então, vamos concluir assim que algum exemplo o professor precisa ser. Eu não estou aqui para estabelecer nenhum tipo de padrão moral, para dizer assim, olha, o professor tem que ser assim, 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 tem que viver assim, 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 tem que ter esse tipo de relacionamento. Não é isso, eu não estou aqui para estabelecer padrãozinho moral de comportamento para vocês. Mas, no entanto, todavia, algum exemplo nós temos que dar. Exemplo de alguma coisa nós temos que ser, certo? Como assim, professor? Como assim? Bom, vamos lá. Vou trazer aqui algumas situações práticas. Eu participo de muitas intervenções em escolas, principalmente, onde eu vou mediar situações de conflito. Uma delas, uma grave, inclusive, evidente que eu jamais vou revelar os espaços, é uma situação onde uma professora do ensino médio, na verdade já passei por várias mediações nesse sentido, mas passei por uma recente que talvez tenha sido a mais grave que eu vivenciei, porque a professora acabou perdendo o emprego, né? E nessa situação, a professora havia postado lá uma foto na sua rede social,
tá bem? E era uma foto mais à vontade, numa festa, a professora estava mais decotada, estava com uma roupa mais à vontade, e eu não vejo problema nenhum nisso. Cada um tem a sua vida fora da escola, o professor faça o que ele quiser, ponto. No entanto, é necessário entender que nós, hoje principalmente, onde a todo momento tem alguém tirando foto, tem alguém filmando, nós somos cada vez mais vistos, filmados, gravados, certo? E nessa situação, foi um aluno, na foto que a professora postou, e fez um comentário, como é que eu posso dizer? Um comentário mais picante, extremamente desrespeitoso. E é lógico que o problema deveria ser o comentário do aluno, e não a foto da professora, tá bem? Por quê? Por quê? Porque o aluno é que foi lá desrespeitar a professora no espaço dela, e não a professora, ao contrário. Foi lá, a professora não foi lá mandar uma foto, agora evidente, mandei uma foto no WhatsApp do aluno, assim, aí é outra coisa, né? Pior ainda. Então, como proceder nessa situação? Enfim, a escola evidentemente cobrou o aluno, cobrou a família, mas houve uma discussão, a situação saiu da rede social, a professora discutiu com o aluno ali, houve reunião, advogado da escola, uma escola privada, os pais do aluno repreenderam o aluno, mas também não gostaram do que a professora fez, a professora se recusou a pedir desculpa porque ela que foi desrespeitada, a situação complicou, tá? Complicou demais. Qual que foi a conclusão? A professora não voltou atrás, ela acabou sendo demitida, não vou especificar aqui, dizer, né, entrar em cada detalhe, mas o ponto principal para a nossa análise aqui. A professora deixou de ser exemplo de professora porque postou uma foto mais à vontade, decotada? Não deixou. Talvez você tenha dito, não, ela deixou sim porque isso. Aí vai muito do seu padrão, sobre o que você considera certo ou errado. Fato é que, enquanto professores, nós somos um pouco mais cobrados sim em relação ao nosso comportamento. Se eu fosse a professora, se eu fosse mulher, fosse a professora, ou se eu fosse, enfim, se eu fosse qualquer profissional de qualquer área, não importando o gênero, eu evito postar foto mais à vontade, certo? Eu não posto uma foto mais à vontade. Mas a rede social é minha, eu faço o que eu quiser. Então daí eu deixo algumas dicas. Por exemplo, não aceite seus alunos, não aceite seus clientes na sua rede social, certo? Mas é difícil porque mesmo que seu aluno não veja, um amigo de um amigo vai postar, que vai comentar, que às vezes compartilha aquela foto com alguém vai ver essa foto. Então o que eu diria? Evite postar fotos desse tipo. Até porque hoje é muito complicado você dizer assim, eu vou deixar meus clientes fora da minha rede social. A rede social é uma ferramenta de divulgação do seu trabalho também, né? Então isso é complicado. O que eu quero dizer? Que é necessário evitar esse tipo de situação. A gente precisa evitar. Porque nós somos exemplos. E sendo exemplo, eu preciso tentar evitar certos conflitos desnecessários. Eu concordo com a demissão dessa professora? Não concordo. Mas eu também não concordo com a forma como ela agiu ali no desfecho. Ela também não deu o braço a torcer, ela também não voltou atrás, também não... Então é uma situação extremamente complicada. Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Estou aqui para dizer, sempre vai haver consequência. Não quer voltar atrás? Tudo bem, vai ter que procurar outro emprego. Essa é a questão, tá? Vamos lá, sobre o ser exemplo então. Erasmo de Roterdã traz aí como é que eu posso dizer, uma reflexão bastante bacana pra gente, lá no livro Depoeres, né, dos Meninos, onde ele diz assim, acompanhem aí. Com o caminhar do tempo, a criança que foi iniciada no amor ao estudo por causa do amor ao mestre, passa a amar ao mestre por amor ao estudo. Gente, eu pude vivenciar isso em todas as etapas porque tive essa experiência, mas principalmente na educação infantil a gente vê isso. A criança passa a gostar ou não, porque nós somos exemplos positivos ou negativos, da literatura, do conhecimento, do estudo, por conta do professor. O laço que a gente cria, no que se refere a aluno-conhecimento, é aluno, professor, conhecimento. Nós somos o mediador desse processo, até que o aluno passe a amar o conhecimento por conta da gente. É isso que o Roterdã está trazendo aqui. Mas é só na educação infantil que isso acontece? Não. Porque na graduação, por exemplo, no ensino médio, não importa, a gente tende a se identificar com a disciplina cujo professor também a gente acaba se identificando, cujo professor também muitas vezes é mais humano, cujo professor é mais dedicado, cujo professor está ali e entra com vontade de te ensinar, de fazer você aprender. Então essa identificação do mestre é importante. Por isso esse ser exemplo. Se eu não me identifico com aquela pessoa, se ela é uma pessoa desrespeitosa, se a vida privada dela se mistura com a vida pública e a gente percebe que a pessoa não é muito comprometida,
eu tendo a não me identificar com aquilo que aquela pessoa está falando. Eu tendo a entender que ele não é exemplo do que ele está me ensinando e eu passo a não dar muito crédito a ele. E um professor sem crédito, por assim dizer, é um professor que não consegue ensinar. Tá? Então eu sei que são situações delicadas, principalmente quando a gente fala de exemplo, e eu vou falar de Comênios agora sobre isso, mas gente, por mais tradicional que isso pareça, é o básico, é o básico. Uma vez uma professora, numa palestra que eu estava dando, ela falou: professor, mas por exemplo, eu gosto de ir lá no barzinho, eu gosto de tal coisa. Não tem problema, você pode ir no seu barzinho, você pode fazer o que você quiser. A questão é o que você vai fazer, com quem você vai fazer, como você vai fazer isso. Porque uma das professoras também já relatou para mim que em palestras, eu já estive lá estava no barzinho ali e tal, chegou o pai do aluno tal, comecei a conversar com o pai do aluno. Tudo bem, não tem problema, mas você tem que pensar que esse pai desse aluno talvez vá falar alguma coisa para o aluno, isso vai trazer uma série de situações. Então a vida é sua, você faça o que você quiser dela, mas entenda que essas situações elas geram questionamentos. Um outro exemplo que eu quero dar. Um colega professor, durante uma palestra também, me trouxe a seguinte situação. Falou assim: olha, Antônio, olha como é engraçado, né? Os meus alunos, ele é professor de uma faculdade onde eu estava palestrando, e aí o professor falou assim: olha, sobre essa questão é muito interessante, porque aqui na faculdade, os alunos me chamam, vou trocar o nome dele aqui, tá? De Roberto. Eu tenho muita intimidade, sou muito amigo dos alunos, isso é uma outra questão aí que eu falo muito nas minhas aulas, nas minhas palestras, a gente tem que ser amigo do aluno, não tem, enfim. Para ser autoridade eu preciso necessariamente ser o amiguinho, é necessário que haja um meio termo, né? Mas enfim, esse professor falou ali que eu sou muito amigo dos alunos, então eles nem me chamam de professor aqui, eles chamam pelo nome, né? Eles falam: oi Roberto, oi Robertinho, oi tal, né? Mas quando é um professor que gosta muito de sair, quando eles me encontram na balada, relatou o professor para mim, aí eles me chamam falam assim: oi professor. Então assim, nunca chamam, lá no espaço onde ele é professor, nunca chamam ele de professor. Tratam ele com intimidade. Aí quando vão para um espaço mais à vontade, chamam ele de professor, para brincar com ele, evidentemente. Mas isso mostra como a gente é cobrado, talvez de maneira injusta, mas seremos cobrados, né? Fora desses espaços. Então esse ser exemplo passa por essa situação de em todo lugar eu preciso ser exemplo ou só na escola? É uma questão pessoal. O que eu quero dizer? Que isso traz implicações legais, como trouxe para esse caso da professora que eu falei para vocês que postou uma foto. Então vai de você entender a sua vida pessoal como uma questão didática para a sua vida profissional também. Nós, professores, somos mais cobrados nesse sentido. Vai acontecer, queiramos nós ou não, gostemos nós ou não, tá? Eu estou passando para alertar. Ou seja, resumidamente, antes de eu mostrar aqui e falar sobre Comênios, o que eu faço fora de sala de aula influencia no que eu vou fazer lá dentro? A minha imagem fora de sala de aula influencia na minha imagem dentro dela? O que vocês acham? Tá? Eu acredito plenamente que sim. Teórica e na prática vivenciada, eu acredito que sim. Tá certo? Podemos não concordar, mas vai influenciar totalmente. E o que isso tem a ver com o procedimento de processo de ensino e aprendizagem? Já falei, né? Um aluno aprende mais com alguém que ele se identifica, com alguém que ele respeita. Se eu não te respeito por uma questão pessoal, isso vai gerar uma série de problemas. Mas aí já não é problema do professor, ele tem a vida dele. Cada um que tome as suas decisões nesse sentido. Estou trazendo as provocações para vocês, tá bem? Um outro ponto aqui sobre o ser exemplo. Comênios vai dizer, lá na página 453 do material, da obra Didática Magna, que o educador, né, o ser exemplo, o professor, né, exemplo, o diretor, exemplo, o educador, ele é aquele que age com exemplo. Aliás, perdão, errei o termo aqui, né? O educador que é autoridade do processo, né, para ser autoridade, logo exemplo, para ser autoridade do processo educacional, do processo de ensino e aprendizagem, o educador que é autoridade, ele é aquele que age com exemplos constantes, mostrando que é modelo vivo para todas as coisas as quais se exige. Se falta isso, todo o resto é vão. Vou dar um exemplo aqui mais prático de sala de escola. Um professor que não é apaixonado pela leitura, que não entra incomodado com o processo de ensino e aprendizagem, que ama aquilo que faz, ele consegue inspirar os alunos a serem leitores? Aquele professor que só entra ali e trabalha com livro didático ou com o texto xerocado, ele consegue inspirar o seu aluno? Se eu não sou apaixonado pelo conhecimento, eu consigo criar um aluno apaixonado pelo conhecimento? O que vocês pensam sobre isso? Isso da educação infantil à pós-graduação é assim, pessoal, até o doutorado é assim. Você vê às vezes professores que estão ali só de corpo, a alma já foi embora faz tempo, né? Com um comportamento extremamente travado ali. Esse professor consegue inspirar outras pessoas?
Será que ele consegue? Então, ser exemplo também nesse sentido, de prática, de organização. O professor extremamente desorganizado, chega e não sabe que página que está, aonde que parou na discussão do texto, o que estava fazendo na aula anterior. Ele consegue inspirar e ele pode cobrar os alunos sobre como organizar o seu material, sobre como se organizar para estudar, para ter um bom desempenho. O professor consegue fazer isso, pessoal? Então, essa é uma outra questão. Indo lá, avançando aqui um pouquinho, pessoal. Ponto 2, agora sim, esse é o ponto 2. Olhem lá. O aluno difícil, né? O que é esse aluno difícil?